O governo do estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, apresenta A Maldição do Mausoléu, de Ricardo Biasotto. Narração Maria Clara Del Guerra, gravado nos estúdios da Rádio Interativa Pinhal FM. Este é um livro de ficção livremente inspirado nas lendas de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Todas as personagens e fatos são frutos da imaginação do autor, embora tenham como base os causos e tipos que fazem parte do imaginário popular local. Este livro é indicado para maiores de 10 anos. Capítulo 11. Um grande aliado. O céu estava estrelado quando Francesco Fracalossi estacionou o antigo Fiat Uno vinho em frente à praça principal. O lugar respirava a solidão de uma terça-feira nublada, e o som constante das bicas da água na fonte luminosa acompanhava as conversas das poucas pessoas reunidas no local. Sentadas nos bancos de madeira, elas conversavam sobre assuntos mundanos sem imaginar as preocupações do detetive italiano. Ele estava ali para encontrar um amigo, porém vislumbrar a triste noite da cidade o enchia de encanto. Como a tranquilidade interiorana era reconfortante, por breves momentos se esqueceu do sonho de voltar à Itália, mas havia coisas mais importantes a se fazer. Por isso caminhou até uma tradicional lanchonete próxima de onde estava. O estabelecimento funcionava em um ambiente retangular, com mesas de ferro posicionadas em 3 fileiras perfeitamente alinhadas. O forte cheiro de gordura impregnado no ambiente e o som alto da televisão não incomodavam os clientes. Quase todos queriam apenas dividir uma porção de batata com cheddar ao lado dos amigos ou saborear o melhor lanche de lombo da região. Francesco foi recebido por um senhor de cabelos brancos que o tratava como um cliente preferencial. O homem o abordou na entrada da lanchonete e, sem nem ao menos confirmar, anotou o pedido: um lanche de calabresa acebolada e uma garrafa de Coca-Cola muito gelada. Francesco era um homem cheio de manias e tinha suas preferências, por isso adorava que os funcionários conhecessem seus gostos. Depois de agradecer ao garçom, ele caminhou até uma mesa ao fundo do salão onde o senhor o esperava impaciente. Francesco Fracalossi, o homem que não conhece pontualidade. O amigo do italiano olhou para um relógio de pulso, confirmando o atraso de 5 minutos. Ele era um negro alto, com um jeito todo torto de se sentar e um sorriso tímido no rosto, que mesmo assim revelava dentes reluzentes e ofuscava o olhar entristecido de um senhor com uma vida cheia de dificuldades. Ao ver o detetive, ele se levantou para se cumprimentarem, de modo que trocaram um forte aperto de mãos. Dottor Bueno, mio caro, um piacere ritrovar-te. Assume o seu lado brasileiro de uma vez e pare de querer me impressionar. Impossível, impossível. Você não muda nunca. Vamos, sente-se. O Dr. Bueno apontou para uma cadeira de ferro encostada em uma parede amarela e Francesco se sentou, suspirando de alívio por finalmente relaxar depois de um conturbado dia de trabalho. Bene, conseguiu descobrir alguma novidade? A amizade entre o detetive e o Dr. Bueno era antiga. Francesco o conheceu quando realizava estágio na delegacia local. Eles mantinham um pouco contato na época, mas nada que impedisse o surgimento de uma amizade entre os dois. 15 anos depois, o italiano ainda não tinha o sucesso do mentor, porém o trabalho como detetive particular rendia conversas quase diárias com o amigo, a quem considerava seu braço direito. Sempre que estava em um beco sem saída, Francesco recorria ao delegado aposentado para clamar por ajuda. Os policiais não encontraram nenhuma pista. Você faz muita falta para eles. Dessa vez, sinceramente, não vejo como poderia ajudar. Estive no cemitério hoje à tarde e não há nada que indique o autor do crime. Conversaram com quem encontrou o corpo? Sim, os coveiros chegaram pela manhã e logo viram o professor estatelado em frente ao mausoléu. Segundo eles, não tinha nada de estranho no cemitério. E as câmeras de segurança? Francesco sabia que as câmeras poderiam confirmar a história contada pelos adolescentes. Acha mesmo que há câmeras em um cemitério público quase abandonado? Oh, San Gennaro, parece ter sido um crime perfeito. Um delegado, com quem tenho uma grande amizade, me ensinou que não existe crime perfeito. Ao ouvir o elogio, o Dr. Bueno abriu um sorriso envergonhado, enquanto o detetive olhou para a televisão presa na parede à sua frente e ficou com o olhar perdido, refletindo sobre as peças do quebra-cabeça.
Em meio ao silêncio entre eles, outro funcionário da lanchonete, impregnado com um cheiro estranho, aproximou-se da mesa. Com um pano de prato vermelho pendurado sobre os ombros, ele serviu o refrigerante em copos com grandes pedras de gelo e fatias de limão. Quando ficaram a sós novamente, Francesco opinou. Coisas do além, doutor. O quê? A maldição do Coronel Ventura. Talvez esteja tudo relacionado. Até você? O meu neto também está com essa loucura na cabeça. Será mesmo uma loucura? Dr. Bueno franziu a testa ao ser questionado. Apesar do comentário cético, ele desejava compreender a teoria do detetive. Por isso, Francesco não se importou em contar as suas descobertas, sempre com riqueza de detalhes e guardando a identidade dos dois adolescentes. Ao concluir a história, tomou um grande gole do refrigerante e revelou. Nós precisamos investigar a maldição mais a fundo. Quanta bobagem! Não é bobagem, pode ser real. Que decepção, Francesco. Você não acredita mesmo? Claro que não. Então escuta essa. O garçom se reaproximou para servir o lanche do Dr. Bueno sem prestar atenção ao estranho papo. O senhor conhece a Dona Ieda, não é? Sério que vai dar moral a uma louca? Ela é pior que o próprio diabo. Ela me contou uma história. Francesco ignorou o comentário do amigo. Quando o Coronel Ventura foi encontrado morto, a cidade parou para acompanhar o enterro e todos ficaram surpresos com o que aconteceu antes de fechar o caixão. Eles perceberam que o corpo não estava mais lá e colocaram um cacho de banana no lugar. Eu conheço essa lenda e ela não faz o menor sentido. Não foi isso. Então, Lúcifer entrou no cemitério, caminhou até o caixão e disse para o Coronel Ventura acordar. Sem uma explicação, o defunto abriu os olhos, mas se recusou a entregar a sua alma. Você está se ouvindo, Francesco? A partir daquele dia, Lúcifer amaldiçoou todos os moradores da cidade. Já o coronel ficou preso no cemitério tentando recrutar pessoas para ajudá-lo a se livrar da maldição. Talvez o professor tenha se recusado a ajudar. Desse jeito não tem como ajudar. No, per favore. Você está preocupado com futilidades. Só preciso estar aberto a todas as possibilidades. Esse é o meu trabalho. O seu trabalho é descobrir a verdade. Não é criar teorias malucas. Santo Dio! Se quer me ajuda, mantenha o foco no que importa. Pare com essas neiras sobre maldições, porque isso tudo não existe. Francesco queria acreditar que tudo era fruto da imaginação popular, mas precisava pensar nas evidências. O homem morto há mais de 100 anos estar ligado ao crime era mesmo uma ideia absurda, porém não havia outra explicação para o relato de Fernanda e a ausência de provas contra o possível assassino. A investigação estava lhe dando uma visão ampla sobre o Coronel Ventura. Se realmente existissem coisas do além, ele poderia ser o assassino, afinal o professor Marcos difundia a ideia de que o coronel fez um pacto e esse era um motivo plausível para uma vingança. Eram muitas dúvidas na mente de Francesco, e uma em especial ele poderia calar naquele mesmo instante. O garçom estava finalmente servindo o aguardado lanche quando o italiano questionou o seu mentor, sem revelar o motivo da pergunta. Doutor, qual é o nome do seu neto? João Antônio. Ele conversou com você hoje à tarde. Ah,